Fala meus friends, aqui quem fala é o Phoenix mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu vou estar trazendo pro canal aqui um vídeo sobre Five Nights at Freddy's, ou FNAF, que é uma franquia de jogos que ficou muito famosa antigamente. E claro que todos, praticamente, ou muitas pessoas que gostam de jogos de terror devem se lembrar dela dos primeiros jogos até hoje. E bom, hoje vamos falar como Five Nights at Freddy's se afundou aos poucos. Sim, Five Nights at Freddy's foi um jogo incrível, porém hoje em dia, infelizmente, tá deixando muito a desejar, ok? E isso daí não é só por falta de desenvolvimento, assim, tem outras coisas que englobam. Então é meio complexo, mas eu vou explicar um pouquinho sobre cada jogo, tá? Do 1 ao 4 e depois do 5 e 6 são diferentes, tá? Sim, é bem diferente do 1 ao 4 e do 5 ao 6 são, vamos dizer assim, outras mecânicas de jogos, apesar de parecidas, ok? E depois vamos resumir Secret Breach e a DLC, ok? Que, pra quem não sabem, acabou de sair mais ou menos há um mês atrás, 4 semanas, né? É a DLC de FNAF Secret Breach. Então vamos lá, ok? Espero que gostem. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque eu tive que fazer umas pesquisas sobre o jogo e tudo, pra conseguir entender. Então vamos lá. Five Nights at Freddy's tem, com toda certeza, o seu grande ponto principal, que é a sua lore, ou, pra quem não sabe o que significa lore, a sua história. O jogo em si, ele tem história, tem livro, vai ter filme, então tudo isso vai englobar a franquia e a história de Five Nights at Freddy's. Dos primeiros jogos, ou seja, do 1 ao 4, basicamente não tem nome o jogo, tá? É aqueles jogos que é, por exemplo, Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? É tipo isso. São jogos que eles não têm nomes, e sim números. No primeiro jogo, você vai lidar com 4 animatronics, sendo eles, o primeiro é o Freddy, que eu acho que é o mais famoso, segundo, Foxy, Chica e Bonnie. Apesar de ter o quinto animatronic, que é, vamos dizer assim, um animatronic secret ou secreto, que é o Golden Freddy. Sim, Golden Freddy existe, tá? Ele é real para aqueles que, não existe, assim, existe, tá? Duvido que quem conhece o FNAF acha que ele não existe, mas sim, ele existe. Ele é raro, você só consegue descobrir, no caso, ver ele através de um quadro que tem lá, deve dar um do cacete, eu nunca vi. No Five Nights at Freddy's 2, a quantidade de animatronics aumenta demais, porém tem um lado positivo, a lanterna do jogo. Aquela lanterna, né, eu chamo de... Bom, a única coisa que você vai usar, basicamente, não tem bateria. Até onde eu lembro, eu não sei, na verdade, agora eu acho que eu tô confuso. Eu acho que eu tô confuso, é legal. Eu tô confuso, eu não sei se exatamente tem ou não. Mas, de qualquer forma, você consegue usar, basicamente, muitas câmeras, vários sistemas, como ficar acendendo e apagando a lanterna, acendendo as luzes dos túneis lá, que tem, que não é túnel, ventilação. E, é claro, né, ter que lidar com os animatronics, colocar máscara, olhar a câmera e tudo. E ainda girar a caixinha de música de um outro animatronic, que eu não vou estar falando nomes aqui, gente, porque é muito animatronic que eu vou confundir vocês, se vocês não conhecem. Mas cada animatronic tem o seu próprio jeito de ser retirado, por assim dizer, né? E bom, agora passando por Five Nights at Freddy's 3, temos o principal antagonista da obra, que é basicamente o Springtrap, ou William Afton. William Afton foi quem criou os animatronics, e é claro, aquele que principalmente, tá, é o real vilão, por assim dizer. Ele existe há muitos e muitos anos, gente, mais de 30 anos, ok? 30 anos foi só o que ele passou, basicamente, entre aspas, selado, em uma sala fechada, sem forma de sair. 30 anos passaram, reabriram a franquia, tudo, né, a pizzaria, e depois o que acontece é simples. O jogo começa, continua, né? E você, a primeira noite não vai acontecer nada. Só que você vai ter que lidar com o único animatrônico que pode te matar, que é o Springtrap. Ele é o único perigoso porque ele realmente é o único que vai te matar. Porém, você não vai ter energia e nem bateria. Você vai ter... Bom, também não vai ter luzes no jogo. Porém, você vai ter uma simples coisa que é muito irritante. Você vai ter que usar o som para guiar ele para outra sala, achando que você tá lá. Além de ter que consertar a ventilação, senão você morre sem oxigênio. E você não pode fechar a ventilação. E você ainda vai ter que lidar com o princípio. Cara, eu acho que o mais chato são as câmeras. As câmeras podem do nada parar de funcionar. E o som, tudo isso aí. Às vezes pode dar 3 coisas ao mesmo tempo. Isso aí acontece principalmente quando os Nightmare aparecem, ok? Quando eles aparecem, a gente dá um jumpscare. É quando basicamente isso aí acontece. Resumindo, o jumpscare aparece. Você morre, ou não. No caso, né, você não morre. Mas você vai morrer de susto. Provavelmente, por causa que principalmente do Fox. Moleque, que susto absurdo que é o Fox, tá? Sim, o Fox é muito assustador, porque ele aparece do nada, ele pula na sua cara. Particularmente, ele é meu favorito, mas ele sim, dá muito medo na maior parte dos jogos, por causa que ele é bizarro, ele é único e diferente. E bom, basicamente é isso do terceiro jogo. No quarto jogo, que eu acho que é o que o pessoal mais tem medo, é bem simples, você muda totalmente a mecânica de todos os jogos. Você não tem mais câmera e você tá sentado no seu quarto de costas para sua cama, de frente pro armário e com as 2 portas. Eu não sei que quarto é esse que tem 2 portas, eu nunca vi um assim na minha vida, mas tudo bem. Bom, ao olhar para trás, você é capaz de ver o Freddy, onde dizem que ele está debaixo da sua cama, e ele vai ficar se juntando em um monte de mini Freddys, até que ele vai virar o Freddy gigante e vai te atacar.
Posteriormente, você também pode encontrar o Bonnie e a Chica, onde eles vão estar na porta, e o Fox que vai correr pra dentro do armário. Assim que ele sumir, você vai ver a pelúcia dele ali, mostrando que ele esteve lá e agora ele não está mais. Mas basicamente é isso, ok? Você pode encontrar aqueles outros animatronics, como por exemplo, o Marionette e o Nightmare. Porém, eles não fazem nada diferente do resto, eles são mais difíceis normalmente por fazer as coisas mais rápido, mas em todos os casos vão ser eles, ok? E sim, esses jogos, tá? Pode falar assim, nossa, que mecânica idiota, nossa, mecânica burra, que lixo de mecânica, mas, cara, eles são muito fortes, ok? São muito fortes. Por quê? Porque eles são invencíveis no jogo. Sim, não tô zoando, sim, eu não tenho muito sentido que falei, mas eles são muito fortes. E por isso, esse caso, você não tem meio que um controle do jogo, sabe? Muitos jogos você acaba tendo, né? Porque você basicamente é só ficar de olho nas câmeras, não permite que os animatrônicos façam tal coisa. Agora, no 4 e no 3, você já perde essa mecânica. Você já não tem mais o controle dos animatrônicos. Você não sabe o que tá acontecendo. Não tem como você controlar perfeitamente o espaço dele. E bom, esses jogos abriram muita brecha, abriram muitas coisas para a história, o que acabou enriquecendo o pessoal. Como que foram criados os animatronics, aí depois foi explicado sobre a Cryo Child ou a Criança Chorona. E essas coisas foram sendo explicadas ao longo da história, ok? Então, bom, vamos falar sobre o FNAF 5 e o 6 a partir de agora. Que aí sim eu separei um caso à parte porque eles são diferentes, ok? Eles não são iguais na mecânica, né? Também não são nem um pouco parecidos. E eles são, eu acho que assim, a gente já pode começar aqui onde o FNAF começou a despencar. Lembrando que esses 4 jogos eu considero como a era de ouro do FNAF, porque todo mundo conhece. Se você ouviu falar de FNAF, você provavelmente viu algum dos 4 jogos. Muito dificilmente alguém conhece o 5 e o 6, ou até o 7, sem conhecer os primeiros, ok? Talvez o 7 você conheça mais por causa de memes que ele acabou gerando. Então, bom, vamos lá. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o FNAF 5 e 6, e depois, gente, eu vou acabar falando sobre a DLC e, posteriormente, como que esse jogo se afundou. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre o FNAF 5 e 6 agora. No 5, a gente chega a uma segunda etapa do jogo, onde tudo é alterado, literalmente tudo, ok? Por quê? A história se torna um ponto principal onde você deve escutar com mais atenção, porque isso daí, gente, ele fala de muita coisa, muita coisa. Principalmente o animatronic Baby, ok? Por quê? Ou Circus Baby, como você quiser chamar. Basicamente, gente, qual que é o problema desse sistema? É que muita gente não gostava de história, acabou que assim, não ligava, sabe? Você só escutava ela falando, mas tá legal, dane-se. Resumindo, o jogo mal e porcamente, como um youtuber aí que eu conheço fala. Basicamente no jogo você só vai chegar a um ponto em que ele vai chegar e, bom, você vai andar de um lado para o outro, vai ir atrás de uns negócios, no final você vai ser traído, onde você vai ter seu estômago aberto e os animatrônicos vão entrar em você e depois fugir. A história é muito boa e cativante, particularmente é meu jogo favorito, tá? Sim, da franquia FNAF, o 5, ou agora sim vamos mudar isso, né? Não vamos falar o jogo 5. Nós vamos falar Sister Location, ok? Ou Sister Location, como vocês querem chamar. Bom, o jogo 5, ele basicamente possui um nome, tá? Diferente dos outros 4, por isso que eu falei que ele até muda bastante. O Sister Location, ele é basicamente isso aqui que eu acabei de resumir. Você vai de um lado pro outro e ele vai falar muito sobre a história do que aconteceu antes dos outros jogos, ok? Ele vai falar muito sobre as crianças, essas coisas assim. E é claro, você vai ver esses animatrônicos diferentes. Normalmente eles são uma versão diferente dos originais. A Ballora, por exemplo, ela é a única que eu considero... A Ballora e a Circus Baby são as únicas que eu considero diferente dos outros. Pois, o Golden Freddy, ele não existe nesse jogo, mas existe o Funtime Freddy, o Funtime Fox e o Bombom. Sim, existe o Bombom. Eu vou explicar quem ele é, mas tá. Primeiro de tudo, o Funtime Fox, ele é meu favorito desse animatronics. E basicamente ele vai ficar fazendo umas danças, umas brincadeiras, tudo, e você vai ter que fugir dele assim que ele ligar o flash. Ele vai literalmente dar um flash na sua cara e ele vai te paralisar, sabe? Caso isso aconteça, você vai morrer. Aí tem o Freddy, que ele basicamente vai participar de uma parte onde ele vai estar desligado e você vai ter que controlar o Bombom, que é basicamente um Bonnie que fica na mão dele, e vai falar por você. Posteriormente a isso, ele vai acabar desistindo de te ver, e é uma parte que eu acho muito legal, que ele fica falando, tem alguém aí? Aí o Bombom responde, não tem ninguém. Eu acho muito divertido essa parte, desculpa, cara, eu fui muito idiota que eu fiz, eu não deveria ter feito isso. Bom, continuando, o Bombom, basicamente, você vai controlar ele pra falar essas coisas. E aí a Circus Baby não vai fazer nada contigo, a Ballora vai ter uma parte que vai fazer algumas coisas contigo, mas tudo é demais também. E no final vai ter vamos dizer assim, o Supremo, tá? Que é quando todos eles se fundem. E basicamente, depois disso, eles vão acabar saindo de você, tudo. Não, bom, primeiro eles vão se fundir e entrar em você.
e depois eles vão acabar saindo, tá? E aí ele vai ter uma espécie de briga ali, onde a Circus Baby e os outros 3 animatronics vão meio que discutir entre si, e aí vai fazer com que basicamente os animatronics se separem em 2, o Molten Freddy e a Scrap Baby, ok? E é claro, vamos falar um pouco sobre o jogo 6, né? Que no caso é o Pizzeria Simulator. E não vamos falar muito sobre ele, por causa que na história são todos os animatronics sobraram, como o Molten Freddy, que foi o que eu acabei de falar, que foi os 3 animatronics juntos. A Scrap Baby, que foi a outra animatronic que sobrou. O Spring Trap, que agora é conhecido como Trash Trap. É Trash Trap? Trash Trap. É alguma coisa assim, cara, não esqueci agora o nome dele. Mas ele é basicamente um Spring Trap feito de lixo, que depois de ser queimado umas 2 vezes, isso acontece. E é claro, acho que assim, é o que o pessoal mais gosta, tá, dentre eles, e a mais misteriosa, por assim dizer, que é basicamente a Puppet dentro de um animatronic de urso preto, que eu esqueci o nome dela agora. Mas tá, vai, mentira, não é o favorito pessoal, é lógico que não. Mas tem muitos animatronics, tá, gente? Eu não vou falar todos aqui, por causa que... eu vou ter que explicar como que cada um surgiu, o que eles são. Então, é melhor eu evitar, tá? Mas cada vez que você coloca um animatronic lá dentro, você vai acabar aumentando os riscos da noite, ok? E o motivo da storyline é eles querem energia para continuar vivos. No final, você acaba descobrindo que o Henry, que é quem meio que controla tudo, ele fez um plano para que tudo conseguisse se fechar ali dentro. Ele vai ficar fechado ali e ele vai tacar fogo em tudo pra matar tudo. E ele consegue. Porém, nos livros nós descobrimos que o William Afton não morreu. Ele é um cadáver que não tem mais órgãos, é só pele morta e queimada. Literalmente, gente, você consegue ver ele de um lado ao outro, onde ele tá. Se ele estiver em pé, você consegue ver o que tá atrás dele, mesmo que você esteja na frente, por causa que tem buracos no corpo. É algo horrível. Mas ele fez por onde? Ele tá ali por causa do que ele fez. E aí a gente tem a Ultimate Custom Night, que eu não considero um dos jogos de FNAF, assim, da franquia principal, tá? Apesar dele ser sim, tá? Ele é considerado o 7º jogo, e agora tem o 8º jogo, que no caso é o Five Nights Security Breach. Por isso que eu falei 7 jogos, por causa que eu não vou incluir a Custom Night, ok? Mas a Custom Night é como se fosse o pesadelo que ele sempre tá vivendo, impedindo ele de morrer. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a DLC de Security Breach, ok? E é claro, o jogo principal. E vamos falar depois um pouquinho sobre como que FNAF se afundou, ok? Vai ser um vídeo mais longo que vai ter aqui, sim, desse canal. Mas eu acho que vai valer a pena. Vai ser um vídeo bem divertidinho. Bom, gente, vamos falar sobre o último jogo lançado e a última DLC de FNAF. Lembrando que não vai ser o último jogo permanente, vai vir um novo, né? Já foi até confirmado. Porém, por enquanto, é o último que lançou. Então, no FNAF Security Breach, a gente começa sendo apresentado aos animatronics novos, que são, bom, uma nova banda, ok? Nesse jogo ainda temos o Freddy e a Chica, porém, o Bonnie e o Foxy acabou que foram de F, sumiram. Ainda temos algumas, vamos dizer assim, aparições deles, como em algumas coisas do Bonnie, como por exemplo o Boliche, e uma parte lá de Pirata, onde aparece o Fox, porém ninguém sabe exatamente onde é que tá o Fox, ok? O Bonnie a gente sabe, a gente descobriu na DLC, porém não sabemos o que aconteceu com ele. Mas, um certo dia o Bonnie sumiu e foi trocado pelo Montgomery, que é basicamente o crocodilo. E também foi substituído o Foxy pela Loba, ou seja, Roxanne Rox, ou Roxanne Wolf, como você quiser chamar. Eu chamo de Roxanne só, ou Rox. E também tem agora o Freddy, que é o novo, né, que lançou, que é um laranja, e a Chica, que ela é branca. Basicamente, isso daí é a diferença dos animatronics. Também tem o DJ Music Man e o Daycare, o dono, né, da Daycare, que seria o Sunny Moon. E aí que tá, os animatronics, cada um tem uma programação. A Chica era pra ser alguém saudável, a Roxanne era pra ser alguém mais orgulhosa. É claro, o Freddy era pra ser aquele mais tranquilo, né, mais calmo, assim, que sabe lidar com as pessoas. O Montgomery era pra ser um símbolo de força e paciência. E o DJ Music Man era pra ser um carinha que ia ficar tocando música lá pra galera. E ele é gigante, mas eles têm os mini DJ Music Man, que são muito fofinhos. Então vamos lá. Basicamente, assim que a gente inicia, a gente descobre que o Freddy tá de boa, mas outros animatronics estão meio loucos. Contando sobre o jogo de uma forma muito resumida, você vai pegar partes dos animatronics e você vai perceber que eles estão meio loucos. A Chica tá comendo lixo, e era pra ela ser alguém saudável, ou seja, ela tá corrompida. O Montgomery era pra ser alguém calmo, ele tá muito estressado e ele quer matar você a todo custo. E é claro, a Roxanne, que ela tá alguém que ela não é autoconfiante, ela
tá no espelho falando que ela é a melhor de todas, que ela tem que ser a melhor de todas. Mas ela mesma não acha que ela é a melhor. Tanto que quando ela perde os olhos, sim, você vai roubar as garras do Montgomery, a voz da Chica, no caso a caixa de música da Chica, e os olhos da Roxy. Isso daí vai fazer com que, basicamente, cada um deles tenha uma coisa diferente. O Montgomery, ele vai ficar muito, muito bravo por ter perdido as pernas também, e as garras. A Chica não vai fazer nada dela. Ela não vai falar, ela não tem mais voz. Ela só vai continuar comendo lixo. E a Roxane vai perder os olhos, ela vai ficar cega. Então ela vai ficar super triste contigo e super chateada, reclamando de tudo. Igual algumas pessoas aí que eu conheço. Bom, continuando. Basicamente, isso daqui acontece. O Freddy tá normal. Nesse jogo temos infinitos finais. Totalizando, se não me engano, são 6 finais. E bom, todo mundo achou que o final verdadeiro era o William Afton voltando à vida e sendo pego pelo Blob. Quem é o Blob? É a mistura de todos os animatronics que eu falei antigamente, tirando esses novos, ok? Sim, do jogo 1 ao 6, o Blob ele é todos esses juntos, em um só, ok? E, bom, ao contraparte disso, pra tristeza de muitos, alegrias de outros, e fãs de FNAF que são irritantes pra cacete, que eles querem tudo, eles querem que o William Afton continue vivo e morto ao mesmo tempo, eu não sei como isso é possível, mas sim, William Afton não reviveu. Porque o final verdadeiro é quem salvamos a principal antagonista, que é a Vayne. Vayne é a antagonista do Five Nights at Freddy's Security Breach. E, bom, basicamente é isso. Não tem muito o que resumir, eu já expliquei até o final. E, bom, passando pra DLC, nós descobrimos que não. O final verdadeiro não é a que o William Afton revive, e sim a que você libera a Vayne e o Gregory sai de lá. Começando o jogo, conhecemos uma garotinha chamada Cassidy, que está lá para salvar o seu amigo Gregory, que diz que está lá na fábrica, no Pizzaplex. Porém está tudo destruído. O tempo vai se passando, você encontra os animatronics totalmente ferrados. O Montgomery, ele não tem nem mais aquela carcaça. Ele somente é o endoesqueleto, que é o que o robô mesmo, tá, gente? O que os animatronics são por fora, são basicamente roupas. Ele tá sem nada, ele tá sem perna, ele tá andando feito um louco, parecendo um animal. E bom, a Chica continua comendo lixo, só que ela vai atrás de você uma hora. E a Roxane, um negócio interessante, onde ela vai te caçando até você não fazer som. Quando você faz um som, você tá no elevador e ela te agarra e você fala, Roxy, pare. Ela olha pra você e fala, Cassidy. Até eu erro. E isso, ela te solta e você acaba indo pra outro lugar. Encontramos o principal, né? Assim, o que mais chocou a galera, que é o Freddy totalmente ferrado, com o peito na boca aberta, tentando te matar. E ele não aparece no sistema da Vayne. Basicamente é isso, tá? Não tem como eu resumir de uma forma mais fácil isso, mas é isso. Vamos continuar aqui agora falando um pouquinho sobre o final. No final, a gente descobre que William Afton nunca existiu lá embaixo, e sim Mimic, contando a história sobre uma criança, onde existia um monstro no porão dela, e a criança ficava murmurando para a criança. A criança, com medo do monstro, a mãe cantava uma música, para deixar a criança dormir em paz. O monstro todo dia murmurava, a mamãe cantava e a criança dormia. Até que um dia, o monstro parou de cantar. O monstro parou de murmurar. A criança continuou escutando a mãe cantando, até porque era a única forma dela dormir. O que aconteceu com isso? Simples. O monstro aprendeu e se adaptou. Logo, ele entendeu como é que funcionava a criança. A criança, ela ia seguir aquela voz. Quando a mamãe saiu para fazer compras, a criança ficou lá deitada. O monstro começou a cantar do porão. A criança achou que era a mãe, abriu a porta e desde esse dia a criança nunca mais foi vista. Isso é o que a gente escuta, que o Dr. Cadete conta pra gente. Bom, a gente consegue ver o Blob por alguns segundos, então ele realmente existe, ele sim existe, não o William Afton. E a gente desliga a segurança que prende o Mimic lá dentro. O Gregory acaba dizendo que ele já saiu de lá há muito tempo e que e agora ele trai a gente quebrando o elevador, onde ninguém sabe se realmente morreu e nem se é o final verdadeiro, mas é o final onde você consegue derrotar o Mimic, ok? E bom, resumindo, é isso, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu e como o jogo acabou, né? Como que a franquia Five Nights at Freddy's conseguiu se afundar. Bom, gente, não é novidade pra ninguém que jogos morrem, jogos são criados, jogos são trocados. Não ia ser diferente de Five Nights at Freddy's. Sim, o jogo ele morreu. Mentira, tô usando. Muita gente ainda joga, muita gente gosta da franquia. Porém, muita gente reclamou sobre o fato do William Afton. Pra quem não sabe, tá? O jeito que o William Afton reviveu é simples na história. Resumindo, ele morreu. Ele acabou que quando ele realmente morreu, assim, uma segunda vez, por assim dizer, ele tava quase morto, que ele era aquele cadáver que eu falei, ele acabou explodindo. Sim, ele explodiu e nisso ele foi pra partes de robôs e animatronics.
Depois disso, a gente acaba que continua no jogo, meio difícil de explicar, onde é um jogo de realidade virtual. Sim, é como se você realmente fosse quem está experimentando o jogo. Ele acaba possuindo uma garota que faz ele reviver. Só que aí que tá, esse final não era verdadeiro. O que acontece é que o pessoal ficou depois irritado de novo, porque o Mimic acabou sendo o real vilão, por assim dizer. E o Eren nunca reviveu, o que deixou o pessoal triste de qualquer forma. E, bom, o que aconteceu? Até o sétimo jogo era igual, Five Nights at Freddy's, você ficava sentado em uma mesa, olhando pro além, e ia começar a ver os animatrônicos te atacar. Nesse jogo, virou uma espécie de, entre aspas, RPG, onde você tem que fazer um monte de história até chegar no final. Então isso daí acabou estressando muita galera, muita gente. E a história começou a ficar tão confusa que muita gente que gostava da diferença, gostava da história, começou a ignorar e esquecer isso. Então, sim, Five Nights at Freddy's acabou conseguindo se afundar conforme o jogo foi passando. Era pra ter acabado no 6, fizeram Ultimate Custom Night pra quem ainda quisesse experimentar todos os animatronics, porém, meteram um outro jogo, o sétimo jogo, o oitavo jogo, como você quiser chamar, do nada. Não tinha necessidade desse jogo ser criado. Só foi pra continuar, poderia ter acabado no 6 ali. Tudo morreu, tudo queimou, acabou, não existe mais nada. Até o remanescente, que eu posso fazer um vídeo explicando o que é o remanescente. Morreu, acabou, não existe mais, entende? Então esse é o ponto principal do jogo. E o porquê que Five Nights at Freddy's acabou morrendo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixe seu like pra mais. Falei, fui. Tchau, tchau.